A nossa entrevistada desta terça-feira é a jornalista, advogada, escritora e estrategista política Ana Paula Rocha, que nessas eleições é candidata a deputada federal. Ana Paula tem mais de 3 décadas de atuação na vida pública e já trabalhou como comentarista política. Atualmente também é âncora do programa Rota BR da TVD News e ela acaba de lançar o livro O Sobrenome, Bolsonaro depois de Bolsonaro. E na obra, Ana Paula investiga uma hipótese: se o grupo político ligado à família Bolsonaro pode se tornar um movimento capaz de manter força política, mesmo sem depender exclusivamente da figura de Jair Bolsonaro. O livro tem 24 capítulos, discute temas como liderança, sucessão, identidade política e transferência de capital político entre gerações. Ana Paula, seja muito bem-vinda, é uma honra recebê-la aqui hoje. Bom dia, Suelen, bom dia, Jonathan, bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. A honra é minha, quero agradecer aí a vocês pelo convite, ao pessoal de Araçatuba e região aqui. Estou muito feliz de estar aqui. Chegamos ontem, eu e meu marido, e estamos muito felizes de estar aqui em Araçatuba. E chegaram numa época de tempo fresco, viu? Depois você volta no verão para você conhecer Araçatuba de verdade. Me disseram que é bem quente, eu vim preparada para um calorzão, mas tá fresquinho, tá gostoso, tranquilo. O clima está gostoso. Ana Paula, antes da gente entrar no assunto do livro, eu quero começar pela eleição. Você tem uma trajetória como jornalista, advogada, analista política. Por que você decidiu agora deixar a posição de quem observa a política e disputar um mandato de deputada federal? Em virtude da atual conjuntura política do nosso país. Eu acredito que nós precisamos aí fazer uma alteração. Nós temos um grupo político no país que já está no poder há quase 2 décadas e diversas questões importantes do país que eles prometeram soluções, eles não entregaram resultados. E na minha avaliação, eles já tiveram o tempo suficiente para entregar esses resultados e não entregaram, né? Você falou aí de segurança pública, a questão também econômica do país, a questão da educação também. Eu entendo que foi feita uma aventura com as nossas crianças e adolescentes e, portanto, assim, já tiveram a oportunidade de apresentar resultados e não só não apresentaram, como diversos desses problemas foram agravados. E é loucura a gente continuar fazendo a mesma coisa e querer resultados diferentes. Então eu acho que o Brasil precisa de uma nova, de um novo pensamento, de uma nova rota, de soluções diferentes, porque os problemas não foram resolvidos, como se agravaram. E o que você acredita que consegue levar dessa experiência profissional para a Câmara dos Deputados? Então, em primeiro lugar, eu conheço muito bem como funcionam as questões internas da política, as articulações, sei bastante como, inclusive, esse grupo que esteve no poder durante tanto tempo, como que é o modus operandi, como eles pensam. Então, eu acredito que eu tenho muito a contribuir para que a gente consiga implementar algumas mudanças que são necessárias. Não é um passe de mágica, é um processo, inclusive, bastante dolorido, mas eu acredito que eu tenha um repertório, uma bagagem, uma experiência que eu posso dar a minha contribuição para o Brasil nesse momento, sabe, Suelen? Na verdade, eu sempre brinco, né, que eu já sou vovó. Até você falou isso, 3 décadas de atuação. Eu falei, nossa, isso parece tão antigo, não é? Mas é verdade, comecei a trabalhar muito nova na política, na administração pública, e estou há mais de 3 décadas. E eu já estava diminuindo, inclusive, minha carga de trabalho, quando o Partido dos Trabalhadores havia saído do Palácio do Planalto. Achei que a gente já podia descansar, mas com esse retorno, eu entendi que eu não podia ficar fingindo que não era comigo. Né, eu tenho meus netinhos aí com 2 anos, 3 aninhos. Aquelas crianças que você está abraçando no seu Instagram são seus netos? São meus netos. Eu não li a legenda, eu pensei que eles fossem os seus filhos. Não, a minha filha mais nova tem 32 anos, eu tenho 3 filhos. Um rapaz e 2 moças, todos adultos já, casados.
Bom, depois a gente... Hoje não vai dar tempo da gente falar sobre isso, mas depois eu quero conversar com você nos bastidores sobre essa questão aí. Ana Paula, conta para quem está ouvindo a gente, você falou sobre essa experiência, conta rapidamente o que você fez, qual é a sua profissão, o que você atua, porque você fala que tem bastante experiência na vida pública. O que você fez, o que você fazia? Então, eu sou arquiteta de formação e advogada. Eu me formei primeiro em arquitetura, mas eu me envolvi muito cedo com política. Com 24 anos eu já estava envolvida, assumi cargos públicos na época no governo do então Eduardo Azeredo, em Minas Gerais, porque eu sou de lá. E muito nova. E aí eu fui estudar Direito porque eu vi que era um curso que seria mais útil para essa trajetória. E, enfim, aí eu atuei nas 3 instâncias do poder, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, no poder legislativo e no poder executivo. Então, eu tive diversas experiências, eu fui diretora de qualificação profissional de uma fundação em Minas Gerais que... eu dei qualificação profissional, eu era diretora, né? Na época, 9 presídios em Minas Gerais, conheci todos eles, conheci o estado todo. E agora eu estou trazendo essa experiência para São Paulo. Então, a gente está fazendo aí um projeto de mandato, caso eu venha a ser eleita, é bastante interessante. A gente quer fazer aí um trabalho com as emendas parlamentares, cobrindo aí 20 polos de São Paulo, para que a gente tenha um São Paulo por inteiro, né? Focando sempre em segurança. Meu trabalho é focar na segurança pública e no desenvolvimento econômico das regiões. Eu ia te perguntar isso, qual que é a principal bandeira da sua candidatura? Segurança pública e desenvolvimento econômico. Na verdade, mais o desenvolvimento econômico, porque eu acho que a gente está caminhando para um colapso. A minha preocupação maior é isso. Os pequenos empresários, microempresários estão tendo muita dificuldade. A gente estava até conversando ali fora sobre isso. E também a questão da segurança pública, que talvez aqui na região de Araçatuba não seja tão péssimo quanto em outras regiões, mas a gente tem que tentar manter e prevenir, porque senão chega aqui também, né? Assim, sempre tem, em todo lugar tem problema, mas comparando a região aqui de Araçatuba com outras regiões do estado, aqui ainda está sob controle, vamos dizer assim. Aqui o grande problema é a violência contra as mulheres. Esse é um tipo de crime que, infelizmente, continua crescendo aqui na região. E esse é um tipo de crime difícil de estancar, porque acontece dentro, às vezes, das casas, mas é um desafio que a gente precisa enfrentar. Suelen, eu acho que nesses quase 20 anos de Partido dos Trabalhadores no governo, não é que eles sejam culpados pela violência, não estou dizendo isso, mas criou-se um ambiente institucional de impunidade que as pessoas não têm medo de cometer o crime. O crime, ele precisa ser combatido, é lógico, pela educação, pela reinserção dos criminosos, tudo isso. Mas tem que haver a punição para que isso iniba. Isso é um dos mecanismos que inibe. Porque quando o criminoso tem certeza que ele não vai ser punido, aí fica muito mais fácil. Então, assim, a punição é importante não só para aquela pessoa que cometeu um crime, mas para que o outro fale, eu não vou cometer esse crime porque eu vou ser punido. E hoje, tanto nessa questão do feminicídio, da violência contra a mulher, quanto em todos os outros crimes que nós temos no Brasil violentos, essa situação da impunidade, ela favorece muito. Então, esse é um tipo penal muito difícil de combater, porque, como eu disse, acontece dentro das casas, mas é um desafio que o Brasil precisa enfrentar e estancar de uma vez por todas, ou pelo menos deixar a níveis como acontece em outros países, porque violência sempre vai existir, mas a gente tem que controlar e descer a níveis aí, digamos assim, suportáveis. Ana Paula, quais seriam as primeiras pautas que você pretende defender caso seja eleita? Eu tenho alguns projetos de lei já mais ou menos elaborados, alguns já elaborados, inclusive. Por exemplo, a gente está trabalhando numa tese de que
pessoas que cometem crimes violentos não podem depois lucrar financeiramente com a história desses crimes. Elas podem contar a história, a gente não está falando de censura, mas a gente não pode deixar que as pessoas lucrem com o crime. E não é só o lucro direto de receber um dinheiro da Netflix, por exemplo, mas o lucro indireto também de rede social, de monetização de redes sociais, etc. A gente está trabalhando também na possibilidade das emendas parlamentares, porque a previsão para 2027 é que as emendas individuais de um deputado federal vão girar em torno aí de 46 milhões de reais por ano, fora as emendas de bancada. Estou falando das emendas individuais. Mais ou menos aí, entre 45 e 48 milhões por ano, ano que vem, 2027. Então, a gente quer, metade disso tem que ser destinado à saúde, tá? E a outra metade a gente quer priorizar tanto a segurança pública, e um dos aspectos da segurança pública que a gente quer enfatizar é a saúde mental das forças de segurança, porque hoje, não sei se você sabe, a maior causa de morte de policiais é suicídio, não é o enfrentamento ao crime. Então, a questão da saúde mental das forças de segurança. E também a gente está estudando na área econômica de buscar mecanismos de usar esses valores das emendas através do Pronamp para oferecer crédito a juros bem baixos para pequenos e microempreendedores. Então, a gente está estudando essas possibilidades, mas a gente quer focar bastante nisso com coisas bastante concretas. Ana Paula, vamos falar rapidamente sobre o livro? A gente já volta a falar. Adoro esse assunto. Exato. Ana Paula é autora do livro O Sobrenome, Bolsonaro depois de Bolsonaro. E eu queria saber... É até uma provocação esse título, né? O sobrenome. Qual foi a pergunta que você fez antes de começar essa pesquisa? Primeiro foi uma constatação. Quando o ex-presidente Jair Bolsonaro lançou o Flávio Bolsonaro ano passado, dia 5 de dezembro de 2025, para a presidência da República, contra todas as expectativas e o que o pessoal queria. Primeiro assim, Sueli, eu quero deixar claro que esse livro, eu não faço juízo de valor sobre a tese que eu tento construir. Eu apenas estou tentando entender um movimento que eu entendi que é inédito no Brasil. Porque quando ele lança o Flávio, foi que me deu o insight. Os analistas, digamos, a Faria Lima, o mercado, os políticos não queriam que fosse lá, por exemplo, o Tarcísio ou um outro nome. E ele lança Flávio Bolsonaro. E não só isso, ele lançou dia 5 de dezembro. Quando foi em janeiro, Flávio Bolsonaro já estava em empate técnico no segundo turno com com o presidente Lula. Então, você veja que houve uma transferência muito rápida de votos, que é uma coisa assim, eu que trabalho com política há muitos anos, isso é muito difícil. E eu quis entender o que estava acontecendo e comecei a pesquisar o assunto. E a gente percebe o seguinte, basicamente é o seguinte, historicamente no Brasil, a gente tem uma tradição de líderes personalistas, líderes nacionais que eu estou dizendo. Personalistas. Então, são famílias muito fortes na política, assim, pessoas muito fortes? Não, as famílias, elas são regionais. Então, você tem o Sarnez lá no Maranhão, né? Neves em Minas Gerais e por aí vai. São regionais e que tem aí um histórico que remete até quase às capitanias hereditárias, porque são famílias muito antigas que permanecem no poder, principalmente ali no Nordeste e tal. O fenômeno Bolsonaro não se confunde com isso. Ele não tem os elementos do coronelismo, não é isso, é outra história. Mas você tem uma família que começa a se tornar bastante influente, porque não é só ele. Então agora, por exemplo, nós já temos o Flávio, que é senador, agora candidato à presidência da República. Mesmo que ele perca as eleições, ele vai ter quase metade dos votos dos brasileiros. Isso é muita coisa. Temos aí a Michele Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, vem o Renan Bolsonaro e também outras lideranças que não fazem parte da família. Então, o presidente Jair Bolsonaro, ele conseguiu fazer lideranças, sucessores dentro da família e fora da família. E isso não é a tradição do Brasil. A tradição do Brasil são líderes personalistas. Para eles sobreviverem, eles precisam concentrar tanto poder neles que nada nasce em volta. É o caso do presidente Lula, que ele não tem sucessor.
Então, o que eu mostro no livro é que talvez seja um movimento, algo diferente acontecendo na política brasileira, e isso não significa só a família Bolsonaro em si, mas uma mudança do comportamento do cidadão brasileiro, da sociedade brasileira e do eleitor brasileiro que escolheu essa família, para uma parte dela pelo menos, para apoiar. E a gente tem esse fenômeno em outros países, como os Kennedy, na Índia tem, em outros países tem, no Brasil não tinha. Então, a minha tese, a história que vai dizer se eu estou correta, errada ou parcialmente correta. Mas só de existir a possibilidade e a indagação já é um fenômeno histórico que merece reflexão. Então, eu queria dizer o seguinte, esse livro, ele não foi... Eu tenho posicionamentos claros, né, políticos, mas esse livro não foi feito para lado A ou lado B, ou esquerda ou direita, não. Esse livro, ele não faz juízo de valor sobre o que está acontecendo. Ele tenta entender o que está acontecendo, porque goste ou não, está acontecendo. E tudo que está acontecendo a gente precisa entender. É isso. E quem você apoia para presidente? Eu apoio Flávio Bolsonaro. Você é do Partido Novo? Sou do Partido Novo. Apoia o Flávio Bolsonaro. Sim. E para governador? Tarcísio. Para senadores? Para senador, Ricardo Salles e Derrite. E deputado estadual, tem alguém que está fazendo dobradinha com Deputado estadual, estou fazendo dobradinha com o Felipe Carmona, do PL. Entendi. O Partido Novo lançou o Romeu Zema, candidato a presidente. Eu sou fã do Romeu Zema, mas dentro do partido eu fui oposição a essa escolha, porque eu entendia que o partido não deveria lançar candidato à presidência da República, deveria apoiar Flávio Bolsonaro e talvez até indicar o vice. Eu fui voto vencido na convenção, não é? Porque até a convenção partidária, o Romeu Zema era apenas pré-candidato e eu poderia ser contra a candidatura. E foi isso que eu fiz, mas eu fui voto vencido na convenção. Como democrata que sou, eu respeito a decisão do partido. Mas, como nós estamos vendo aí essa polarização e quem vai para o segundo turno é o Flávio Bolsonaro, eu não vejo hoje muito espaço para a gente ficar discutindo candidaturas que não estão subindo. Então, eu peço, com todo respeito, peço a licença ao Romeu Zema, que é um excelente candidato, e também ao Partido Novo, mas nós precisamos eleger quem pode realmente tirar o presidente Lula do poder. Dentro da sua pesquisa, Ana Paula, qual seria, na sua visão, o maior erro de quem tenta entender o bolsonarismo, que existe até esse termo, né? Ficou tão forte o sobrenome Bolsonaro que existe o bolsonarismo, apenas a partir da disputa entre direita e esquerda? Isso é uma pergunta muito interessante, Sueli, porque às vezes as redes sociais hoje, e a minha campanha é toda nas redes sociais, justamente para não gastar muito e também não sujar, né, a cidade. É um respeito que eu acho que a gente tem que ter. Como as redes sociais hoje, a gente às vezes tem que falar muito rapidamente sobre as coisas. Então fica assim, fulano é de esquerda, fulano é de direita. Mas entre esses dois polos, existem várias zonas cinzentas. Então você pode ser de direita e ter algum tema, algum assunto que você pensa diferente da maioria das pessoas da direita, enfim. Existem várias camadas aí, a coisa não é bem assim preto e branco. Enfim, dito isso, o meu posicionamento é mais à direita. Eu acredito muito na questão, principalmente na parte da economia, que a gente precisa ter aí menos intervenção do Estado, um Estado menor, a questão da segurança pública, como eu já falei, questão do armamento civil eu acho importante, porque eu aprendi que a legítima defesa não é só um direito, ela é um dever. Então são vários temas que o meu posicionamento é, sim, à direita. Mas eu queria que as pessoas entendessem que a gente precisa retirar da mesa aqueles que não querem dialogar e começar a dialogar com quem quer dialogar, porque muitas pessoas que pensam diferente também estão querendo construir um Brasil melhor. Às vezes elas só pensam diferente. Então esse diálogo, o que é a democracia? Acabar?
Tá. Não, mas pode concluir seu raciocínio. O que é a democracia? É uma alternância de poderes. Então você tem, isso é da natureza humana, você tem uma tese, aí vem uma antítese e você chega numa síntese. Nós precisamos recuperar isso. Pessoas que pensam diferentes, um apresenta uma proposta, o outro uma contraproposta, vamos chegar numa síntese, num denominador comum. Quem é republicano e democrata tem que pensar assim, a gente tem que voltar a ter isso. Ana Paula, e rapidamente para a gente encerrar, onde que as pessoas que estão ouvindo a gente agora podem encontrar o seu livro? Então elas podem comprar o livro através da internet na Amazon, é só pesquisar lá, ou pelo meu nome, ou pelo título, na Amazon. No site da nossa editora também, que está na minha bio do Instagram, que é Ana Paula Rocha _oficial. E também na Livraria Drummond, lá em São Paulo. E aqui agora a gente vai fazer hoje o lançamento na Vila Sofia e vou deixar alguns exemplares lá. Quem o pessoal de Araçatuba quiser adquirir, pode comprar lá. Que horas é o lançamento? Hoje estarei lá às 19h30. A gente vai vender os livros, fazer dedicatórias, tirar fotos e isso. Muito bom. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Nós recebemos aqui a jornalista, advogada, escritora Ana Paula Rocha, também candidata a deputada federal, autora do livro O Sobrenome, Bolsonaro depois de Bolsonaro. O lançamento do livro será hoje à noite na Livraria Vila Sofia, aqui em Araçatuba, na rua Regente Feijó. O Jornal da Manhã fica por aqui. Se você quiser rever as notícias de hoje ou a entrevista, vai lá no meu canal no YouTube. Tenha uma excelente terça-feira e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã.